falar é ótimo, mas também são precisas ações, e é neste equilíbrio que a convidada de hoje se concentra. Cresceu em João Pessoa, no Brasil, chegou a estudar em Dublin e mais tarde, em 2015, acabou por se mudar para Portugal com o seu marido. Atualmente é estudante de Estudos Portugueses na Universidade do Minho, onde integra o Grupo de Estudos Brasileiros em Perspectiva Decolonial, é curadora e coordenadora do Mulheres do Atlântico, um clube de leitura direcionado às literaturas africanas e afrodiaspóricas produzidas exclusivamente por mulheres, e é produtora cultural. Como se a lista de atividades já não fosse suficientemente grande, escreve e lançou em setembro deste ano o seu primeiro conto, Papas da Veia, publicado no volume de prosa da coleção de antologias Volta para a Tua Terra, da editora Urutau. Não bastando, é investigadora autónoma no campo dos estudos decoloniais latino-americanos e afrocentrados e é, com orgulho, uma mulher negra latino-americana, tem 31 anos e chama-se Ana Bastos. Olá Ana, obrigada por estares aqui. Olá, estou mesmo feliz por estares aqui. Tu estás em Portugal há 7 anos. É, quase 8 já. Quase 8. Explica-nos um bocadinho como é que foi o processo de adaptação, se foi fácil. Então, essa história do processo de Portugal é sempre muito interessante, porque eu não tinha ideia do que era Portugal. É sério? Nada, eu não tinha ideia. Eu morei, antes de vir para Portugal, morei quase 3 anos em Dublin. E, incrivelmente, naquela altura, não tinha muitos portugueses lá. Ou se tinha, não fazia parte do meu convívio. Então, assim, eu não tinha contato. E eu falo muito da questão de Dublin porque eu era muito nova, né, tenho 19 anos, e me abriu muitas portas mentais. De ter contato com outras culturas, com outras pessoas, com outras maneiras de estar, de ver a vida, de viver a vida. E foi muito importante. Mas eu não tive contato com portugueses. Então, assim, quando eu vim para Portugal, tudo foi surpresa. Tudo foi surpresa. Para além de todo o clichê, não é que, em Portugal se come bacalhau, que eu nunca nem tinha comido bacalhau antes. Certo. Não. Na minha família não tinha costume, ou seja, eu nunca tinha comido bacalhau antes. Falamos português e fora isso, muito pouco. Pois, porque é aquela coisa de nós aqui, por exemplo, consumimos muito as novelas brasileiras, a vocês não, e mesmo no YouTube, vídeos, mas a vocês não chega muito a nossa parte, a nossa cultura, não é? Eu não sei se não chega, é claro assim, nós somos 220 milhões, somos muitos, não é? Sim. Nós nos geramos ali dentro e consumimos muita coisa. Consumimos muita coisa norte-americana, né, dos Estados Unidos. E acho que isso também é um fator muito importante. E depois, eu não sei, não vou generalizar todo mundo, mas na minha família eu não cresci num lar que tivesse muito contato com a cultura portuguesa, ou mesmo com outros portugueses que morassem lá. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste. Agora eu fiquei sabendo pelo meu pai que tem tido muito investimento em português. Os portugueses estão investindo muito em João Pessoa. Mas há uns anos atrás eu não conhecia, nunca conheci ninguém português, tipo, nem tive acesso a cultura, nada, zero, tipo zero, era tudo assim, mesmo a questão literária nas escolas, mas aqui entra um outro fator, não é que quando tu é criança ou adolescente, sem imposto que tu tem que ler, aquilo te causa uma certa aversão, né, a mim me causava uma certa aversão. A única altura que não me causou foi uma entrevista que eu vi de um ator, muitos anos atrás, brasileiro, que ele disse que estava lendo o livro do Desassossego. Eu nunca tinha ouvido falar do livro do Desassossego, nem na escola, e eu gostava muito desse ator. E ele falou e eu fui atrás. Talvez aí tenha iniciado uma pequena entrada pelo Fernando Pessoa, assim, mas uma coisa que eu me achava até um pouco revolucionária, que aí vou ler um livro, imagina, ninguém não está lendo o livro de Desassossego. Então, como é que surge a ideia de vires para Portugal? A ideia surge mesmo por questões familiares, porque o meu companheiro, né, meu companheiro de vida, de jornada, ele é português. Okay. Ele é de Guimarães, especificamente. E nós nos conhecemos em João Pessoa. Ele trabalha com várias frentes artísticas, mas ele é realizador de cinema. E, em resumo, é quase uma fanfic mesmo, uma história assim, bem engraçada, que ele estava apresentando um filme na minha cidade, um filme dentro de um festival de cinema. A gente se conheceu lá. Pronto, basicamente é isso. Nos conhecemos lá, a gente ficou um certo tempo em João Pessoa. Percebemos depois de um tempo não muito longo que aquilo não ia dar certo, porque, enfim, o mercado artístico é muito complicado, e em João Pessoa é muito complicado, porque é uma cidade muito pequena ainda. Mas aqui em Portugal também não é muito fácil. Não é, mas ele tinha uma vantagem de já ter uma base aqui.
Certo. Então é isso e não mais, mas no início foi isso que nos prendeu aqui a Guimarães. Porque muita gente me perguntava, muitos outros brasileiros, mas por que tu mora em Guimarães? Por que tu não foi para o Porto? Por que tu não foi para Lisboa? Minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse ido para o Porto ou para Lisboa, ou mesmo para Braga. Mas eu tinha essa questão dessa base do meu companheiro, essa base de trabalho que era aqui, pronto. Teve de ser. E como é que foste acolhida? Esse é um ponto assim complicado. Foi muito difícil. Há 8 anos atrás, não estou dizendo que é fácil ser uma pessoa racializada em Guimarães agora, mas há 8 anos atrás era muito complicado. E eu imagino que eu estou falando dentro da minha vivência, mas pessoas que são portugueses negros e que vivem aqui há 40, 50 anos devem sentir ainda mais difícil ainda, né? São outros patamares. A minha foi muito difícil. Eu não entendia coisas básicas que era... Por que as pessoas estão me olhando na rua? Mas não é um olhando, simplesmente alguém passou e te chamou a atenção. Estão olhando constantemente. Aquilo me incomodava imenso, como pode imaginar que uma pessoa que está constantemente olhando para ti te incomoda. Eu ia nos supermercados e as velhinhas viravam, quando eu estava passando, viravam o rosto sempre. E eu notava muito isso, que é o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão me olhando? O que tem de errado? E aí começa a ter o questionamento, o que tem de errado? O que está de errado em mim? Que está chamando tanta atenção? Então, assim, foi uma altura muito complexa de adaptação. Quais foram as principais dificuldades? Tu, ao vir para cá, já tinhas definido algum emprego? Já sabias se ias estudar? A única coisa que eu sabia é que eu queria estudar. No Brasil, eu estava, na altura que eu conheci o meu companheiro, eu estava estudando novamente para prestar o Enem, que é o Exame Nacional Brasileiro, porque eu queria trocar de curso na altura, e a única coisa que a gente combinou foi, bom, eu quero estudar, se a tua base de trabalho é lá, e isso é um ponto concreto, é bom, eu posso estudar em qualquer lugar. Então, era a única coisa que eu sabia, que eu quero estudar. Okay. Então, eu vim com esse intuito de, enfim, vamos começar uma vida, vamos ver como é que a gente se adapta, como é que eu me adapto, como é que nós fazemos isso enquanto, não só eu indivíduo, mas coletivamente com ele, não é? Família. E a ideia era essa, vim para estudar, para viver, para estar aqui. E chegaste aqui e começaste logo a estudar? Ainda tiveste de trabalhar? Não, eu só comecei a estudar aqui passado 3 anos que eu estava aqui. Okay. Por questões de... Eu demorei quase 1 ano para ter documentação, processos do CEF, coisas assim. Aconteceu uma coisa que eu nem sei se acontece hoje em dia, que fazia... Não sei se faz parte ainda do protocolo do CEF, mas para mim foi muito bizarro, que foi nessa altura... dentro do processo, não é? No início do processo, estávamos morando com os pais do meu companheiro. E, do nada, a gente recebe uma visita do CEF em casa. E aquilo me causou muita confusão. Eu não sei se faz parte ainda do processo do CEF. Eu também desconheço. Eu já não sei se as outras pessoas estão passando por isso, mas assim, eu não estava em casa e nem o meu companheiro estava, quem estava era o pai dele. Então, assim, houve quase um vasculho na casa, há fotos, vocês são mesmo juntos. Quanto tempo, no caso do meu sogro, perguntando para o meu sogro, quanto tempo você conhece ela? E ela é como? E coisas assim. E aquilo me deixou em pânico, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Receber uma visita. Ok, isto vai um bocado ao encontro daquele preconceito que há da mulher brasileira que vem para Portugal. Com certeza. Que se prende a um homem e que não é só quero visto ou quero viver às costas dele. Com certeza, isso me causou assim, entidade. Muita confusão e muito medo, que estamos lidando então aqui com outras situações que eu nunca tinha lidado. Foram situações completamente novas. Ou seja, não era a primeira vez que eu era imigrante. Claro que o estatuto de imigrante em Dublin era diferente, eu era estatuto de imigrante estudante, eu estava estudando inglês na altura, estava vinculada a uma escola, isso, aquilo, outro. Aqui era um estatuto de imigrante relacionado a familiar, né? De convívio, de vínculo familiar com o cidadão da União Europeia. Mas aquilo me fez mesmo muita confusão. Tipo, já imaginaste estar na tua casa, na casa lá dos teus pais, e só tens um companheiro que não é da União Europeia, e simplesmente eles vão lá saber se vocês estão mesmo juntos? Não, é revoltante, claro. É do tipo assim, uou, e essa invasão como é que se metem assim na tua vida, não é? Foi uma experiência muito, muito invasiva. Que principais, e essa considero, isso não é micro, mas que principais microagressões das pessoas é que tu foste levando? Bem, são tantas, nossa, são tantas, mas sei lá. Quais são assim as expressões que te causam um maior trigger? Tem tanta coisa, na verdade, assim,
a questão da microagressão é que é uma questão que ela se dilui, não é? Porque não é aquele assim, você é sua macaca. Não é. Não, isso é direto. Isso é direto. Isso é direto. Isso é do tipo, você é seu preto fedorento. Você seu... A microagressão é mais subtil, não é? E aí é que está a questão, que é como é que tu destrincha uma coisa que é mais sutil, que parece ser o que não é, e que às vezes só está na tua cabeça, porque o resto do mundo à tua volta diz assim, não é bem assim, fulano não quis dizer isso. É e tu isso. fica assim, por várias vezes eu já entrei em estado de, será que eu estou doida? Mesmo de me questionar, gente, só estou eu, do tipo, será que eu estou mesmo doida? Será que eu estou vendo coisas onde não existe? Tu experiencias coisas que eu não experiencio. Ou seja, coisas como... E eu estou na minha bolha e eu não vou ter a empatia certa, nem vou entender aquilo que estás a passar. Então, se tu me disseres, olha, eu senti que aquela pessoa disse-me aquilo com uma certa intenção. Eu, não, é da tua cabeça. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso. É da tua cabeça. Não, isso não existe. E aí, é a tua cisma. Isso acontecendo várias vezes, eu comecei a me questionar, que é a minha sanidade. Gente, acho que então o problema está comigo. Que isso também é uma questão do racismo, que é você levanta o problema, né? A pessoa racializada levanta o problema e a sociedade em volta, a branquitude em volta diz, não, mas o problema é você, né? Quantas vezes a gente não ouviu aquela expressão de uma pessoa racializada que está falando sobre racismo e uma pessoa não racializada vem e fala assim, mas você aqui é racista. Você fica assim, ué, vocês estão virando um discurso? É virar o bico ao prego. É. Mas consegues... Expressões, sim. Consegues identificar assim alguma expressão que tenha marcado mais? Um exemplo mais concreto? Olha, um exemplo concreto que mexeu muito comigo, que eu tomei conta, não é? Que tem a questão de perceber exatamente, que eu estava conversando com um conhecido, e uma mesa de bar, conversas normais, estávamos falando sobre um determinado assunto, que por acaso é um assunto que eu estudava na altura, então tinha uma grande informação sobre aquele assunto. E ele ficou muito admirado. Ele ficou mesmo muito admirado de eu saber daquilo. Ele ficou assim, incomodado de tanta admiração de eu saber daquilo. Uhum. E depois de um certo tempo, e esse assunto não tinha a ver com raça, tinha a ver com a questão da língua e da linguagem, e depois entramos na questão da raça, porque eu tive a falar um pouco da questão de como é que a língua portuguesa, ela está... Ela não é pautada, mas ela se utiliza muito do poder colonial ainda. E reverbera esse poder colonial em muitas expressões. E como é que a gente, socialmente, tem que lidar com isso? E qual é o nosso dever de desconstruir isso? Era mais ou menos sobre isso a conversa. E aí, em um determinado momento da conversa, falando para ele, sim, porque eu sou uma pessoa negra, eu me identifico politicamente, é uma questão política, da identidade e tal. Ele olhou para mim assim e fez, mas você não é negra. E eu olhei para a cara dele e disse, como assim eu não sou negra? Não, você não é negra, você é assim, dessa cor, no máximo no norte de África, você não é negra. E eu fiquei assim, gente, a gente está em que ano, em que século? Voltamos à regra do colonialismo, que a minha identidade ela é pautada dentro do olhar de uma pessoa branca, do que ele considera ser uma pessoa negra ou não, e ainda para mais, que é uma questão que é muito importante, que é a sociedade não está acostumada a ver pessoas racializadas em locais de poder intelectual. Então, como não estão acostumados, reverte um discurso que é assim, ok, eu não posso dizer que aquele teu discurso não é válido, porque estás trazendo dados e estás comprovando que aquele discurso que tu está defendendo, tu está sendo assertiva, então eu vou atacar pelo outro lado, que então tu não é negra, porque dentro de uma cadeia, não é, dentro da psicanálise, de uma cadeia psicológica de construção de símbolos, o negro está ligado a quê? Dentro da nossa sociedade. A ser burro, a ser ignorante, a sujeira, a imundície. Ainda estão muito habituados à ideia... Não sei, quando se referem, por exemplo, a pessoas negras que trabalham nas obras, porque eles não querem trabalhar, porque eles são burros, porque eles não sei o quê. E eu fico, como assim eles não querem trabalhar? Eles sujeitam-se àquelas condições? Como assim? É absurdo, não é? E eu fico, como é que estas pessoas... E mesmo a questão do preconceito que há um bocado te falava, eu ainda não consigo entender como é que ainda existe tanto este preconceito de que as mulheres brasileiras vêm para cá com aquelas intenções, quando eu ainda conheço algumas mulheres brasileiras, e até tenho aqui o teu exemplo, não conheço nenhuma que sirva desse tipo de exemplo, que faça isso. Todas elas vêm para estudar, todas elas acabam a conhecer pessoas aqui, casam-se e fazem a sua vida simplesmente e trabalham duro.
No entanto, esses preconceitos permanecem. Tens ideia de onde é que isto vem? Isso vem com certeza da questão mal resolvida ou não resolvida da mentalidade colonial portuguesa. Mas, assim, sem sombra de dúvida, Portugal insiste em não querer se ver ao espelho. E aí tem um problema gigante, que é quando a gente pontua que, olha, há esse problema, há xenofobia, há o racismo, há sexismo, enfim, todas as categorias que a gente pode nomear de problemas, de questões sociais, e uma pessoa olha para ti e fala assim, eu não estou vendo, eu não acho que há. Acabou a conversa. Olha, mas na verdade, e tenho mesmo aqui um estudo para referenciar, é um estudo recente da ONG Migramit, fez em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa e a República Portuguesa, que indica que 58,2% das vítimas de discursos de ódio em Portugal são mulheres brasileiras. Tipo, como é que isto se justifica? Porquê? Desculpa, eu nem consegui escutar, passou um carro. Desculpa. Peço mesmo desculpa, foi na hora que eu estava ali no consegui. Não, vou repetir, um Sim, estudo em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa e República Portuguesa indica que 58,2% das vítimas de discursos de ódio em Portugal são mulheres brasileiras. Então, não há como discordar. Criou-se, não é? Criou-se dentro dessa questão, desse discurso colonial, essa ideia de que a mulher brasileira ela é mercadoria. E dentro da ideia da mulher brasileira como mercadoria e dentro desse pensamento do discurso colonial, que é o do dia a dia, o que está socialmente, o aceito, é o normal socialmente, juntamente com ele, mulheres imigrantes racializadas, não é? Que são mercadorias. E, como tal, devem ser usadas como mercadorias, não é? E isso está, assim, enraizado dentro, não é? Se a gente pensar que a grande empreitada portuguesa, né, dos descobrimentos, começando daí, que não deveria se chamar descobrimento, e aí a gente começava a deslançar tudo isso e a desembaraçar tudo isso, que é o que foram os descobrimentos? Foi genocídio, foi roubo, foi sequestro. São palavras duras de se ouvir, eu sei que são palavras duras, mas para além de se ouvir quem viveu aquilo, e quem vivia e quem ainda vive essas ramificações desses discursos coloniais concretizados no dia a dia, é mais difícil ainda. Aqui em Portugal é visto como épico, não é? Foi heroico. É absurdo, velho, tipo, é uma coisa que me preocupa muito, é a questão também das escolas, sabe? Eu tenho alguns contatos com algumas crianças que estão em várias idades diferentes na escola, e saber que muita da matéria de história ainda continua sendo a matéria dada na altura do Salazar. Isso é muito preocupante. Não deveria ser só muito preocupante para mim, deveria ser preocupante para todo mundo. Ou seja, para mim, enquanto mulher racializada, imigrante, que vem ou não ter filhos aqui, vem ou não esses filhos crescerem aqui, isso é muito preocupante. Como é que a gente continua ainda alimentando ilusões? Como é que a gente continua alimentando uma história pautada em genocídio e não dando o nome certo? Sabe, hoje, final de semana, eu estive com a filha de uma amiga minha. Ela é uma menina portuguesa, uma menina negra portuguesa. Ela tem 16 anos. E tive a conversar com ela e tal, e sou muito curiosa. Eu fui perguntando para ela, mas na escola, o que é que tens dado? Como é que funciona a tua escola? E eu fiquei pasma. Eu estou falando de um caso, não estou falando que é de todos os casos, como é óbvio. Um que eu sei, perto de mim. E ela estava me dizendo as questões da escola dela e tal, e a questão da história. E eu falei, e o que é dado em história? E ela me falou as questões dos descobrimentos, isso, aquilo, outro. E eu comecei a falar para ela outra história. Eu fiz, olha, vamos conversar aqui um pouquinho sobre outras histórias. Sabia que o Brasil tinha outro nome? Sabia que o nome do Brasil era Pindorama? Sabia que existiam nações, dentro dessas nações, uma organização social, política, geográfica? Não se descobre uma coisa que ela já existe. E ela, ai, não, mas isso nunca me foi contado na escola, e isso, aquilo, outro. E ela me falou uma pergunta que mexeu muito comigo. Vai assim, e agora, eu sabendo disso, o que é que eu faço com isso? Ela me perguntou isso. Porque você é a única pessoa que sei disso. Como é que eu vou falar isso? Mas essa menina é brasileira ou é portuguesa? Ela é portuguesa. Portuguesa. Ela é portuguesa. Exato. Ela é filha de duas mães, de uma mãe portuguesa e uma mãe brasileira. E a mãe brasileira é uma amiga minha próxima. E foi uma coisa que mexeu muito comigo, que foi, ela se colocou, tudo bem, eu estou sabendo isso agora, mas e eu, enquanto, não é, ela não falou dessa maneira, mas a reflexão dela foi essa. E eu, enquanto indivíduo, o que é que eu faço se eu sou a única que estou sabendo disso? Agora, na minha escola, vou eu levantar essa bandeira sozinha? Então, quando a gente percebe que a educação e essa mudança educacional ela tem que acontecer de forma
coletiva, não tem outra alternativa. Tem de se dar as aulas de história de forma diferente, tem de se contar Não os só factos história, de estou forma falando de história, diferente. mas Sim, sim. tem de se contar as coisas de forma diferente. É muito preocupante, eu acho muito preocupante. Mas tu achas que a discriminação está a desvanecer? Tu referiste que há 8 anos era diferente. Não acho que está a desvanecer. Eu acho que ela está se diluindo em microagressões e voltando ao gancho da microagressão. Eu não acho que aqui no caso de Guimarães ela está a desvanecer. O que aconteceu nos últimos anos é que houve uma crescente... cresceu muito o número de pessoas racializadas em Guimarães. Eu não sei se vocês têm percebido nas ruas. Eu não via tantas pessoas racializadas nas ruas como eu tenho visto agora. Pois, exatamente. Cresceu muito a comunidade brasileira aqui em Guimarães e mesmo em Braga. Houve um artigo no Público que até apelidou a cidade de Braga como Braguil. Exato. Porque há realmente muitos brasileiros e, por exemplo, eu passei as minhas férias em Setúbal e eu dificilmente ouvia, e não estou a brincar, dificilmente ouvia algum português. Ouvia muita gente brasileira. Então, eu pergunto-me como é que ainda é estranho para as pessoas que discriminam então, mas quando eu falo das a vossa pessoas, presença. assim, quando eu falo das pessoas racializadas, eu não estou falando só de pessoas brasileiras. Sim, sim. Eu estou falando assim, há um crescente número de pessoas de cor, pessoas negras e não só negras racializadas, andando pelas ruas em Guimarães. Isso há 8 anos atrás não se via. Ou se via pouquíssimo, porque eu andava na rua e eu via quem é que estava na rua e como é que eu era vista. Então, no caso de Guimarães, eu não acho, não é que tenha melhorado, eu acho que a situação deixou de ser uma zona de conflito direto, ou seja, de macroagressões, como sim seu preto fedido, para microagressões. Que essas microagressões elas podem dar como um olhar, como uma dúvida. Mas antes era mais direto? Comigo, pelo menos, acontecia das duas maneiras, tanto mais direto como indireto. Agora disfarçam já uma vergonhazinha, não é? Ou talvez, eu não sei se é uma vergonhazinha ou se é eu não sei, sim, talvez uma vergonhazinha. Estou aqui pensando, não sei se é bem vergonha a palavra que as pessoas... É claro, eu acredito também que quanto mais acesso as pessoas tiverem a outras culturas, a outras formas de viver e pensar, isso também mexe com a questão social, isso mexe com a sociedade em si. Talvez esteja acontecendo isso de uma maneira muito, muito ínfima aqui em Guimarães. Mas acho que há outras questões envolvidas. Então, assim, Guimarães ainda é muito violenta, como muitas outras, violenta a nível racial, não é? Eu estou falando violência diferente de uma violência do Brasil que você sai de casa e vai ser assaltado com uma arma de fogo, não é sobre isso? Sim, houve um caso muito polémico do Marega, não sei se estás a par, com um jogador de futebol, não é? Foi muito discutido pelo país por parte dos adeptos do Vitória, por exemplo. Agora, não conheço outros exemplos, mas só tu é que me poderás dizer. Os exemplos famosos são muitos, mas essas questões dos jogadores de futebol me lembrou uma coisa umas reflexões que eu faço cotidianamente, que é, eu todas as vezes, não agora porque eu já fiz um trabalho muito grande comigo, mas só para a gente ter uma ideia como é que isso afeta o nosso nível, né? O simbolismo da banana. Eu todas as vezes que eu ia comer banana na rua, eu pensava rapidamente... São as tais microagressões. Eu pensava rapidamente que alguém poderia passar por mim e me chamar de macaco. Ou simplesmente fazer a piada mentalmente, não é? Mas assim, rapidamente, era uma coisa tão rápida que era a nível de subconsciente. Ou seja, de tão enraizado e meu sistema de alerta e defesa, de tão ativo é que estava. Então, assim, muitas vezes eu me peguei, quando eu passei a tomar consciência de que todas as vezes que eu estava em público, na rua, que eu ia comer uma banana, me vinha uma memória disso, eu ficava assim, olha com os efeitos dessas micro e macroagressões misturadas no dia a dia. Ficavas super consciente daquilo que estavas a fazer. Estás Limitaste porque o que é que os outros vão pensar, de certa forma. E é uma coisa muito boba, que aí é que está a questão das violências, não é? Enfim, elas podem levar a questões muito fortes como morte, mas coisas bobas de... Eu não vou comer uma banana na rua. Por algum motivo estás atrasada, não tomasse café da manhã e não vais, penses 2 vezes em comer uma banana na rua, porque alguém pode passar e dizer que tu é um macaco, ou que tu parece com um macaco, fazer qualquer tipo de piada ofensiva, que não é piada, é agressão. Mas então, onde é que chegamos? Achas que as coisas têm vindo a melhorar ou continua tudo na mesma? Eu acho que não continua tudo na mesma, mas melhorar é uma palavra muito forte. Ainda muito forte. Não continua tudo na mesma, mas eu acho que, assim,
Eu vivo numa bolha. É muito importante pontuar isso. Sim. E dentro dessa bolha que eu vivo, eu tenho tido a sorte de estar com pessoas e de abrir outros caminhos. As pessoas abrem meus caminhos, eu abro outros caminhos para esse tipo de discussão e esse tipo de debate. E com isso eu tenho me sentido cada vez mais segura de estar em Guimarães, de fazer parte socialmente em Guimarães. Mas lá está, eu sei que isso é uma bolha. E eu tenho muita sorte, tenho tido muita sorte por construir uma bolha dessa aqui. Porque eu sei que para várias outras pessoas não funcionam dessa maneira. Então, assim, não está como estava antes, não, de fato não está. Mas não está incrível. Não dá, tem muita coisa para andar. Muita coisa para andar. Estou lembrando recentemente de um caso que aconteceu, que saiu no jornal daqui de Guimarães, que não tem a ver com raça, mas tem a ver com xenofobia, né? Que é a interseção. A gente fala da interseccionalidade. De uma menina brasileira, uma empregada de mesa brasileira, que ouviu do cliente que se ela já tinha aprendido a falar português. E isso foi há poucos meses. Não sei precisar exatamente quantos foi, acho que foi no verão que saiu essa notícia, em um dos jornais de Guimarães. E foi agora. Eu lembro, sim, é ali num restaurante espanhol no centro. Sim. Foi no centro histórico, eu não sei qual foi o restaurante. Eu sei qual é. E isso, assim, isso é só um caso dos milhares de casos que acontecem cotidianamente, que é, você já fala português? Eu nem sabia que você falava português. Sim. Coisas, em 2019 eu fui ao Brasil. Menosprezam a pessoa sem conhecer, não é? Primeiro. Não, Tiram puro, já... é gratuito, é violência gratuita, Dentro dessa questão, dessa construção psicológica de que os não europeus, os não brancos, e aí eu posso entrar em várias não categorias, são objetos. E esse tipo dessa formação de pensamento é uma formação de pensamento pautada na colonização. É objetificar o outro. Eu sou sujeito. Eu, enquanto ser branco europeu, sou sujeito. Todos os outros são objetos. E isso, quando a gente fala que os braços da colonialidade vivem na nossa sociedade, é sobre isso. As nossas relações sociais são pautadas por essas premissas. Essa premissa, desse exemplo que a gente trouxe agora, dessa empregada de mesa, é uma delas. Que é, você já fala português? E como é que se lida? Ela está falando que língua até agora? Exato. Como é que ela tem trabalhado? Sabe? Como é que ela tem vivido a vida dela aqui? Como? Isso me lembra uma outra questão que é muito importante, que é aqueles casos que pessoas que já moram em Portugal, imagina, pessoas idosas que já têm 60 anos, que já moram em Portugal muito antes de 74, muito antes do 25 de abril, que já estavam aqui e passam por critérios para ter, por vários motivos, não tiveram a cidadania e não têm documentação, muitas delas estão na ilegalidade porque não conseguem, não têm dinheiro para renovar o visto de imigrante e passado um certo tempo têm que fazer provas para provar que falam português. Isso é simplesmente absurdo. Essas pessoas viveram 50 anos aqui como? Nem fazia ideia que existia tal coisa. Que língua? E aí depois a gente faz aquelas perguntas, mas quem são essas pessoas? São as pessoas que, enquanto Lisboa, isso foi uma reportagem de Lisboa, enquanto Lisboa dorme, elas estão limpando as casas, sabe? E isso é muito forte. Esse dado eu estou tirando de um livro que é da jornalista do Público, a Joana Gorjão Henriques, que é um livro que eu super recomendo, assim, eu super recomendo para todo mundo, que se chama Racismo no País dos Brancos Costumes. É um livro excelente. Eu aprendi imenso com esse livro, imenso, e eu super recomendo esse livro. Olha, e como é que se lida com estas atitudes, este tipo de microagressões, que às vezes és confrontada? Não deveria a pessoa que recebe esse tipo de tratamento confrontar o agressor? Essas questões são muito sensíveis, sabe? Às vezes não é necessário, às vezes, dar também uma pergunta desconfortável. O que é que queres dizer com isso? Eu acho que é necessário, sabe? Eu acho que é necessário reverter o constrangimento. Não é? Desconstruir o que é que a pessoa está a dizer, de género. E eu devo assumir o que é com essa pergunta? Exato. Devo interpretar como? Não, e o que é que você está me dizendo? O que é que você quer dizer? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a pessoa que está constrangida começa a se sentir constrangida. Porque ela é apontada, reverte, né? A cabeça da seta muda de lugar. Mas aqui tem muitas questões que passa a ser obrigada a explicar-se.
e a fazer uma análise mais precisa daquilo que está a dizer, e se calhar também às vezes a pessoa não está a perceber que está a ser racista ou xenófoba, porque também há aqui esta questão de todos temos de nos desconstruir um pouco, e ao fazer esse desbloqueio mental, depois perceber, ok, está aqui a red flag e eu tenho de alterar isto. Sabe, Carolina, eu acho que a gente deve partir sempre de um ponto, levantar essa questão que é muito importante. Eu acho que a gente tem que partir sempre de um ponto de que todos nós somos racistas. Sim. Vai começando daí. Eu tive de estudar para falar contigo, porque é uma questão sensível e eu tinha medo de alguma forma te ofender, porque eu ainda não sei tudo. Mas isso é ser honesto, que olha, eu também não sei de um monte de coisa. Eu não sei de um monte de coisa. Eu não sei um monte de coisa sobre questão de gênero, por exemplo. Eu não sou uma mulher trans, por exemplo. E eu tenho que ter muito cuidado no que eu falo, como é que eu falo. Porque eu reproduzo muitas falas transfóbicas. Não estou feliz e orgulhosa de dizer isso. Não é sobre isso. É sobre eu reconheço o meu local. Nesse local, eu tenho um local de aprendizagem. Esse é o meu local de aprendizagem. É isso. E eu reconheço que sim, como é que eu não sou transfóbica? Como é que eu não sou racista? Como é que eu não sou homofóbica se eu cresci na mesma sociedade que tu cresceste? Exato. Ué, mas por que seria diferente? O que eu acho que aqui, o chip que tem que mudar é, vamos aceitar. Mas não é um aceitar passivamente, é um aceitar ativo. Que é, ok, eu sou, mas eu não quero ser. E aí eu vou estudar. Como eu também tenho que estudar, e vou estudar para muitas coisas. Aprender a lidar com os outros, aprender a ter empatia com a dor dos outros, porque às vezes as pessoas enfiam-se muito na sua bolha. Eu não sei pelo que tu passas, eu, enquanto pessoa branca, nunca senti racismo na minha pele. Às vezes coisas que me parecem minúsculas porque são dirigidas a ti, para ti não são minúsculas, não é? Claro. E eu não posso banalizar o que tu estás a sentir. Claro. Olha, outra questão, porque estamos perto da eleição, da próxima ronda de eleições no Brasil, 30 de outubro, próxima semana. Como é que é lidar com esta eleição específica, que vocês querem, isto é como querer salvar a democracia no vosso país, praticamente. Como é que é lidar com esta eleição de fora? É muito doloroso. Eu acho que ser brasileiro é muito doloroso. É um amor que dói muito. Ser brasileiro é um amor que dói muito. Vocês estão em Portugal, mas ainda zelam muito pelas vossas raízes, obviamente, claro. Ainda se preocupam. Claro, minha família inteira está lá. E mesmo que não tivesse minha família inteira lá, o fato de eu ter me mudado para Portugal, porque outro país não me deixa de ser brasileira. Claro, sim. Toda a minha base, todas as minhas raízes é tudo de lá. Então, assim, ser brasileira é muito, muito dolorido. E estar de fora, e estar aqui acompanhando, não se torna menos dolorido. É muito angustiante. Até porque temos os lives, não só lives, mas coisas muito concretas do fascismo aqui em Portugal. E tem crescido vertiginosamente aqui. E não é só eu que sinto. Claro que eu, enquanto dentro de várias categorizações de imigrante, brasileira, mulher, negra, sinto isso em vários pontos, em todas essas categorias. Mas o fascismo está crescendo aqui a passos galopantes. Assusta e muito, isso é extremamente assustador. Que a democracia, ela não é um dado adquirido, ela tem que ser conquistada. E eu acho que a nossa geração tem esquecido disso. Ela tem que ser conquistada todos os dias. O 25 de abril tem que ser feito todos os dias. E é uma coisa que a gente esquece do tipo, pronto, comemoramos o 25 de abril, isso, aquilo, outro, e está tudo bem. Não é sobre isso. Claro que isso dá trabalho. Acho que a gente também tem um nível de parcimônia social muito grande. E acho que é aí que está o problema, que é achar que a gente tem tudo. E nós não temos. Mas como é que estão as expectativas quanto ao Brasil? Olha, não sei te dizer enquanto expectativas, enquanto as minhas. Eu sou uma pessoa progressista de esquerda. Então, a única coisa que eu espero é que o presidente, o Lula, seja reeleito. Claro que o Lula tem vários problemas, óbvio. Sim. Não estamos falando de Deus, estamos falando de homens, estamos falando de política ainda por cima, claro que sim. Mas eu sou uma pessoa que, para além de tudo, eu e a minha família viveu muitas políticas de inclusão social do Lula. Seria desonestidade da minha parte esquecer tudo isso, sabe? É uma grande vantagem para as mulheres, sobretudo, não é? É para todo mundo, Eu tive... os meus primos entraram na universidade por conta da lei de cotas.
Até os meus 17 anos, eu não tinha lá em casa acesso à linha branca. A linha branca no Brasil é a linha de eletrodoméstico. Ou seja, tínhamos o básico, que seria geladeira e fogão. Mas micro-ondas eu vim ter lá em casa com 17 anos. A sanduicheira, que eu não sei como se chama aqui. Torradeira. É isso. Que faz parte da linha branca também. São todas políticas do Lula. Então, assim, seria impossível, né? Os meus primos que tiveram filhos e tiveram acesso à creche e tiveram acesso a empregos, não tenho como fechar os olhos para isso, claro. Sabe? E é isso. Embora muita gente da minha família feche os olhos, mas eles são outros 500. Achas que com ele à frente do Brasil reuniriam-se as condições para tu um dia voltares? A questão de eu estar aqui em Portugal não tem a ver com a questão política brasileira. Sim, eu percebo isso. Então, eu não tenho como responder essa pergunta, porque quando eu vi, não foi relativamente a isso. A questão é, sim, eu pretendo um dia voltar a morar no Brasil, mas eu não tenho data, eu não tenho planos, eu não tenho pode ser próximo ano, pode ser daqui a 10, 15 anos, ou pode isso nunca acontecer. Portugal é minha segunda casa. Eu tenho construído essa casa aqui em cima de alguma dificuldade, mas eu tenho construído ela com alguma faca nos dentes, eu tenho cavado para que ela seja aqui. E eu sou feliz, eu sou contente com tudo isso aqui. Então, a minha estadia e o fato de eu morar aqui não tem a ver com questões políticas brasileiras. Eu ia te questionar isso. É possível para um brasileiro que se muda definitivamente para Portugal sentir-se em casa aqui? Porque isto bate um bocadinho com a identidade, não é? As pessoas... Sim, eu não acho que seja possível para nenhum imigrante se sentir 100% em nenhum lugar. Acho que o imigrante ocupa sempre um lugar em uma categoria de não lugar. De não estar nem aqui nem ali. E isso é uma escolha que fazemos. A tocar um bocadinho neste tema da identidade, há um tema que eu queria falar contigo, que é a apropriação cultural. Aqui há uns tempos, muito recentemente, uma atriz, a Rita Pereira, uma atriz portuguesa, foi acusada de apropriação cultural por ter publicado um vídeo no Instagram a dançar músicas com um ritmo, não sei se era africano, e tinha tranças. A questão acho que foi mais direcionada às tranças. E acusaram-na por causa disso. Isto é apropriação cultural, a teu ver? Eu não sei exatamente de que vídeo que a gente está falando, então eu vou tentar falar a partir dos elementos que tu está me dando. Sim, imagina uma mulher branca... Eu nem sei quem é essa atriz, acho eu, porque eu não assisto televisão, novelas, então eu não tenho ideia de quem é que ela seja. Mas eu vou tentar pensar em alguma coisa relativamente ao que está... Foi bastante polémico, por isso é que estou a trazer este assunto, assim. E ela estava dançando? Só a dançar, a divertir-se, tinha tranças. Acho que direcionaram muito, foi muito por aí. Mas tranças o quê? Africanas? Tranças que... Eu não sei, eram compridas, e acho que sim, acho que tem por base cultura africana. Eu só não sei se nós estamos a direcionar bem o assunto. Isso é uma coisa muito complicada, muito complexa, porque aqui tem muitas leituras, e eu vou te falar a partir do que eu acho de um assunto, vou levar isso como um assunto global, não vou entrar nesse caso particular, porque eu não vi o vídeo, eu teria que ver, então eu não vou entrar por aí. Mas a questão aqui, e relacionada muito ao cabelo, não é? É uma questão de que muitas pessoas fazem assim, mas as pessoas negras também alisam o cabelo e não é apropriação cultural. Quando a gente fala dessa questão da apropriação cultural, a gente está falando de relação de poder. Sim. De uma relação de poder dentro de uma linha histórica, sabe? De uma relação de poder de que, por exemplo, essa questão da estética. Qual é a estética padrão? O que é bonito? Quem é que é bonito? Essa pessoa que ela é bonita, ela é considerada bonita, quais são as características que ela tem? A gente sabe, está falando de um corpo magro, branco, provavelmente um cabelo loiro, liso. Ou seja, dentro dessa questão do padrão, para uma pessoa negra, que cresce tendo como ídolos, que é o ídolo de todo mundo, ou pessoas brancas, a relação de poder é completamente diferente. Eu não tenho poder para dizer que, não sei, estou pensando aqui no meu caso, né? Nos anos 90 no Brasil, o ícone de beleza era a Xuxa. Não sei se você conhece a Xuxa. Sim, sim. Ou seja, que é uma mulher loira, branca, alta e magra. Gente, eu sempre me achei feia. Como é que eu ia me achar bonita
se aquilo era o padrão de beleza. E eu sei que muitas crianças também vivem a mesma coisa aqui, ou seja, a televisão, a internet e os filmes, como? E eu alisava o cabelo, eu alisei meu cabelo, sei lá, dos 9 ou 10 anos até a adolescência, dos 17 anos. Como é que isso pode ser apropriação cultural se na relação de poder eu sou o subjugado? Eu estou me apoderando de quê? Eu não estou me apoderando de nada. Aquele é o padrão, aquela é a meta a ser atingida. Sim, a questão aqui é, lá está, é o facto de nos apropriarmos realmente. Mas, por exemplo, eu vou comparar um bocadinho aos direitos autorais, e corrige-me se eu estiver a ser ignorante, mas direitos de autor, se uma música é produzida por alguém, é feita por alguém, outras pessoas vão querer ouvir. Ao ouvirem, estão-se a apropriar? Não, mas... Não. Exato. Então, uma pessoa usar umas tranças ou fazer rap, por exemplo, que questiona a cultura negra, e rap, ou uma pessoa branca rapar. Eu não acho que isso seja apropriação, mas esses discursos acontecem o seguinte, que é, por vezes tu tem, essa questão do rap é muito interessante, né? Que ela pode ir para outros lados, que às vezes tu tem um rapper que ele é negro e tu tem um rapper que ele é branco, e tu sabe que essa senha de ser branco te dá muito mais acesso, te abre muitas portas. Não, acho que tem muito a ver com isso. E aqui tem outra questão que se chama extrativismo, que é, eu vou num lugar, eu absorvo aquela cultura, eu digo que aquela cultura ela é minha e eu não dou crédito nenhum. E a questão das apropriações acontece muito por conta disso também, que é um desrespeito. Tu está desrespeitando. É a questão do reconhecimento, não é? Que devia ser merecido. Há uma questão de respeito mesmo, uma questão até de não folclorização, sabe? Quando a gente está falando de tranças, eu não sei se é o caso, mais uma vez, desse vídeo em específico, mas as tranças são atos de resistência. As tranças no Brasil, na população negra, são atos de resistência, são atos, quando a gente volta nas questões históricas, muitos daqueles desenhos das tranças, principalmente as tranças chamadas tranças de Nagôs, eram tranças que tinham desenhado mapas. E esses mapas, muitos deles davam lugares de fuga para essas pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, assim, é desrespeitoso. Não é que você não pode, você pode tudo. A gente está no Agora, se vemos, parte da nossa consciência, não é? A gente pode tudo. A gente absolutamente pode tudo. Agora, querer fazer coisas e não achar que isso não vai ser passível de críticas, isso é impossível. Isso é impossível, sabe? Essa questão do extrativismo e extrativismo cultural é uma questão que é muito latente. Eu posso trazer uma outra questão que a mim particularmente que me incomoda imenso, que é as pessoas que tomam ayahuasca. Como? Desculpa. As pessoas que tomam ayahuasca. Não conheço. Isso é um tema super polêmico agora. A ayahuasca faz parte de rituais de nações da América do Sul. De nações, de povos originários. E é um líquido feito de raízes, e deve ter mais coisas que eu também não sei te dizer, feito de raízes, e que aquilo, dentro de um ritual, te faz ter revelações, as pessoas tomam para buscar, imagina, o teu verdadeiro eu, ou revelações e coisas assim. Pronto. E tem sido muito difundido fora da América do Sul, não é? E tem sido muito utilizado na Europa e coisas assim. E aquilo para mim é completamente extrativismo. É completamente extrativismo. Que é, como é que tu faz? Tu vai para... Muitas pessoas vão para o Peru, vão para o Brasil, enfim, tomam isso, vão numa comunidade, usam o teu dinheiro, o direito do teu dinheiro de ir naquelas comunidades, tu utiliza disso, tu extrai o que tu pode, tu volta a um ser iluminado, e simplesmente acabou o teu vínculo com tudo aquilo. Ou seja, acontecem várias coisas, tu não contribui em nada para aquilo, tu só está retirando. Depois não dás crédito nenhum, não partilhas. Não é só uma questão de crédito, é uma questão de respeito, é uma questão de... Imagina, no teu dia a dia, sei lá, estou pensando aqui, tu foi ao Peru e tal, e xenofobia contra o Peru, coisas básicas, sabe? E tu não faz nada. Mas para quando tu quer utilizar de determinados elementos culturais para ter benefício próprio, tu vai lá e suga. Tu vai lá e suga. E as pessoas vão dizer, então agora eu não posso tomar ayahuasca. Gente, vocês podem tomar o que vocês quiserem. A minha questão não é sobre isso. A minha questão é até que ponto é honesto. A gente está só abstraindo, está só sugando algo
E quando vem as pautas políticas, não é? Quando vem as pautas dos povos originários no Brasil, a gente vira assim, ou seja, mas a gente enquanto sociedade portuguesa, não é? Faz assim, o problema dos índios no Brasil é um problema já de 300 anos, Portugal não tem mais nada a ver com isso. Sim. E tu fica assim, gente, o que é isso? O que é que a gente está falando exatamente, sabe? Que máscara de hipocrisia que a gente está vestindo? Quando é para sugar tudo, sugamos tudo. Parece que só usam as pessoas e as coisas como entretenimento, não é? E eu acho que a questão da apropriação cultural também passa sim. muito por essa questão do extrativismo. Olha, no livro So You Want to Talk About Race, da Egeo Molu, ela lança a questão de se é possível que estejamos a falar mal sobre as raças e sobre racismo. E eu faço a mesma pergunta a ti, porque ouve-se muito dizer que hoje em dia tudo é racismo, não é? Sempre foi. Sempre foi. A questão é que hoje em dia, a questão é que tem se lutado, os movimentos sociais têm lutado e têm aberto muitas portas para outras pessoas terem acesso a esses conceitos, a essas vivências, para perceber. Sempre foi. A gente ofender outra pessoa pela cor da pele sempre foi racismo. O meu companheiro, ele tem 42 anos. Ele me disse umas histórias quando ele era pequeno, muito pequeno. Então, ele nasceu em 80, isso devia ser para, sei lá, 86, 86, 87. Ele escutava, ele não escutava, mas era uma música que as crianças cantavam comumente aqui, que era qualquer coisa como fulano, como é que é? Seu pretinho da Guiné que limpa a cara com café. Sim, sim. Sim, era uma coisa que em criança... Ou era, eu não sei dizer, mas é qualquer coisa nesse, não é? Seu pretinho da Guiné, ou... A pessoa nem tinha noção. Que limpa a cara com café. Desde quando é que isso não é racismo? Claro. Sempre foi. E como é que nós podemos começar? Achas que... porque lá está, existe esta questão de dizer-se que hoje em dia tudo é racismo. Achas que há pessoas que estão a falar mal? Achas que são impertinentes e depois causa este argumento? Acho que há pessoas que têm situações privilegiadas e que, dentro desse privilégio, elas não querem se ver ao espelho. E aí, reverte a flecha que a gente estava falando ainda há pouco. Sim, a questão sabe? Sim. São pessoas que geralmente estão em situações de poder, são pessoas brancas. E, claro, que uma pessoa branca não há racismo. Bolha. Não, o que é racismo uma pessoa branca? Que racismo é que é? Se racismo é uma relação de poder. E dentro de uma relação de poder, na questão pautada na nossa sociedade, onde é que está o corpo branco? Está no centro, está no meio. Claro que não existe racismo. Claro. Agora, mais direcionado ao teu clube de leitura, que também tem muito a ver com... Eu sei que tu sentiste a necessidade de criar. Qual foi a necessidade? Porquê é que criaste este clube? Eu criei por vários motivos. Um primeiro deles toca muito em mim, que era a primeira vez que eu me revi enquanto mulher negra em um livro. Isso foi muito impactante para mim. Porque não é, a nossa educação ela é toda pautada em uma educação eurocêntrica, branca, masculina. Sim, na secundária, e eu tive literatura, era muito Camões, Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, tinha uma Anabela Espanca, tinha uma Sofia Melo Brainer, e não conheço muitas mais mulheres, e estas são mulheres brancas, ainda para mais. Dizer, e está só falando de pessoas brancas. Sim, sim, mulheres brancas, mas sim, sempre também me perguntei porque é que eram maioritariamente homens a escrever. Seria por causa de antigamente as mulheres não terem tanto acesso à literatura? Não. Será que não tinham tanta educação? São só relações de poder mesmo, é a questão do patriarcado, não é? Pensar que, imagina, no princípio do século XX, desculpa, qual era a profissão destinada às mulheres, não é? Era ou ser dona de casa ou ser professora primária. Que tinha um ensino assim bem básico. Básico, nem poucas iam para a universidade, as que iam para a universidade eram um bocado postas de lado, não é? Sabe que é uma relação de poder patriarcal, do homem se manter no centro e tudo que saia dele do centro vai ser o domínio dele. A mulher é um objeto do homem dentro dessa relação patriarcal. Os filhos são objetos dele dentro dessa relação patriarcal. Se essas pessoas forem racializadas, interseção.
Se essas pessoas forem, pela de tudo, racializadas e foram corpos dissidentes de gênero, outra opressão, percebe? E eu acho que a questão da literatura passa muito por isso. Quem é que escolhe o cânone? Quem é que diz que isso é literatura universal? Por que isso é literatura universal e outras coisas não são literatura universal? O que constitui uma literatura universal, não é? É uma literatura que vai para além do tempo. Geralmente é isso que se diz das literaturas universais. São literaturas que vão para além do tempo, que elas não estão datadas. Mas tudo isso são categorias de poder, políticas de poder. Por exemplo, eu adoro o Dostoiévski. Fenomenal, ele é incrível, eu adoro mesmo, inclusive recomendo, leiam se puderem ler. E há um livro dele que eu gosto muito, que se chama O Idiota, que em linhas gerais o livro é, dentro da questão universal, seria sobre uma pessoa que faz o bem, e essa pessoa é o idiota, e a sociedade que age de uma maneira ruim, digamos, uma maneira perversa, uma maneira maldosa em relação a essa pessoa. E é aquele dilema, quem é que estaria errado? A sociedade ou ele? Pronto. Se isso seria um tema universal que leva a gente a refletir, a pensar, a pensar independente do tempo, como é que nós agimos uns com os outros socialmente, como é que se a gente percebe que uma pessoa ela pode ser influenciada, se a gente não vai estar usando essa pessoa de alguma maneira, sabe? Dentro desses parâmetros de essa pessoa é inocente demais e por isso eu vou usá-la. Pronto. Isso seria de maneiras muito, muito, muito gerais e muito superficiais essa questão do universal. Recentemente eu estou lendo um livro de uma escritora, para o Clube do Livro, inclusive, que vai ser, o encontro vai ser no sábado, que se chama Conceição Evaristo. O nome do livro é Olhos d'Água. É uma escritora negra brasileira e o foco da escrita dela é a vivência afro-brasileira, a vivência de mulheres afro-brasileiras. Esse livro é um livro de contos, são 15 contos. Esse livro, dentro da minha perspectiva, é um livro universal. E tu pode me dizer assim, mas a gente não está falando de um grupo específico da sociedade brasileira em específico. Estamos. Como na Rússia também, Dostoiévski também estamos, de um grupo específico. Sim. O livro fala em 15 contos de 2 temas, morte e vida. Não tem nada mais universal do que morte e vida. Claro. E tu vens fazer essa partilha no teu clube? Sim, no sábado. E a criação deste clube também tem a ver muito por esta falta de representatividade, não é? E esses questionamentos disso, de o que é, por que tem algumas literaturas, né? A gente sabe que são questões políticas de poder, estão no centro e outras não. Me surgiu muito a questão porque na universidade eu tenho cadeiras como literatura cabo-verdiana, literatura angolana, literatura moçambicana, e isso me deixou muito inquietante em vários... Essa separação. Não só essa separação, mas, por exemplo, coisas que me deixaram muito inquietantes por conta dessas questões da universidade, que é, eu nunca tive nenhum professor que fosse racializado. Algum dos teus professores já eram racializados? Não. Na tua licenciatura, no teu mestrado? Não tive. É estranho. Não é? Sim. Mas lá está, mesmo a questão e outra vez... A questão dos livros, da maior parte dos autores ser masculinos, e indo só ao sexo, uma mulher que estude literatura portuguesa e não tenha grandes referências de nomes femininos, que impacto é que isto pode ter, não é? Porque pode não se sentir inspirada, porque só os homens é que... se calhar vão ter mais oportunidades. E como é que uma mulher negra também se sente em relação a isto? Cara, é essa questão da representatividade que eu estava comentando. Eu me ver dentro, não é? E claro que isso essa é a minha colocação de uma questão muito alegórica. Eu me ver dentro de um livro, eu ver a minha história contada de alguma maneira, com várias mudanças dentro de outras histórias, isso para mim me mostrou, eu não estou sozinha. Vai dar uma motivação. Eu não estou só. A literatura, por vezes, de mulheres negras me disse coisas que eu sentia, mas eu não tinha palavras para dizer.
Certo. que eu estava sentindo em mim, mas eu não tinha palavras para dizer. E alguém estava dizendo por mim. Vai-te validar certos sentimentos também, não é? Vai me fazer com que eu construa minha autoafirmação, que eu me autodetermine, que eu não deixe mais o outro me autodefinir, me autodeterminar. E isso é de uma importância extrema, extrema. E para além de tudo isso, é uma questão de que as histórias têm muitos lados. E por que a gente vai continuar vendo a história por um único ângulo? Sabe? Pensando agora na questão da história, enfim, do Brasil e a questão da colonização. Há muitas escritoras negras brasileiras que estão escrevendo sobre isso de uma maneira ou de outra. Por que a gente ainda vai continuar calados e fingindo que não está vendo o que elas estão escrevendo? Se elas estão te dando a possibilidade de tu ver a história pelo outro ponto, que seria a história real. Porque é muito fácil, né, escutar a história, pô, nós somos os grandes, os maiores, nós abrimos as rotas do mar, fomos os heróis invencíveis. Sim. Gente. E por isso é que o teu clube é muito importante. Mas olha, já tiveste alguém que participasse e te agradecesse? As pessoas geralmente vão ao clube de mulheres do Atlântico por apreciação ou para conhecerem? Elas já conhecem as autoras à partida? Algumas pessoas conhecem, outras não. Muitas das pessoas eu também não as conheço, ou seja, encontram um clube, não sei, acho que a questão da internet tem funcionado bem para o clube, que é as pessoas vão falando umas para as outras, e acho que também dentro dessas nossas bolhas tem surgido essa vontade, não é? De vamos ler outras literaturas, vamos ver através de outras perspectivas, vamos sair dos nossos lugares de conforto e vamos escutar o que essas pessoas, essas outras narrativas, essas outras maneiras de fazer história, de fazer ficção têm para dizer. E sabe, e eu tenho sentido muito isso. E geralmente os encontros do clube são muito afetuosos, é muito afetuoso. Saímos sempre assim, é um lugar de partilha, é um lugar, somos todos iguais ali e tudo é válido, ou seja, todas as opiniões são válidas, tudo é válido, a gente parte sempre de uma leitura muito subjetiva, né? Se for possível, pautamos em questões sociais, questões históricas, questões políticas, mas é muito bonito porque estamos lá para ouvir e ser ouvidas e trazemos esse lugar de autoafirmação e acho que o clube tem feito muito esse trabalho, embora ele não seja um clube exclusivo para mulheres, é um clube para quem quiser se inscrever, certo. Mas temos as pessoas que participam têm sido até agora sempre mulheres e são um lugar seguro. Não é que se tivesse homem não seria um lugar seguro, mas eu sei que é diferente. Quando há um local onde só tem mulheres, se torna um lugar muito seguro. Os homens são bem-vindos, todo mundo é bem-vindo que quiser participar. Então, tem se gerado um lugar muito de afeto, de troca afetiva. E nessa troca também há espaço para discussão? Há sempre. Há diferentes perspectivas? Há sempre, há sempre. A graça de tudo isso é afeto, não necessariamente é um afeto passivo que a gente passa a mão no ombrinho e faz assim. Não. Sim, há sempre, há sempre. E aí é que está a coisa extraordinária desse clube. O último encontro, nós geralmente temos pessoas de vários lugares do mundo, que é uma coisa extraordinária. Não temos só brasileiros, não temos só portugueses. O último encontro teve uma pessoa que era cubana, uma menina que era do México, de Cuba, do México. Teve uma menina também que ela é da Guiné, portugueses e brasileiras. Então, assim, cada uma dessas pessoas traz uma nova perspectiva a partir das suas subjetividades, das suas vivências, a partir das suas leituras. E tudo isso enriquece imensamente as leituras, os encontros, as partilhas. Geralmente, os encontros têm feito assim, têm aparecido essas mesclas, que tem uma menina também, uma menina que participa do clube, que ela é do Chile. Então, ela traz uma outra vivência completamente. Todo mundo pode ler o mesmo texto, é sempre uma outra vivência, é sempre discussões, é sempre, olha, mas eu acho que isso é aquilo outro. E acho que isso que enriquece, sabe, é essa abertura de chamar para, vamos falar a nível afetivo, mas vamos discutir questões sociais. Sim. Porque a leitura te traz isso. Certo. E vamos discutir as questões, o que tem aqui, não é? Que tipo de violências é que tem aqui? Que tipo de transgressões é que tem aqui? Como é que a gente vive isso? Como é que muitas vezes a gente revive isso na nossa vida? A ficção serve também para isso, né? Nem todas as violências, todo mundo vai viver todas da mesma maneira. Mas quando tu lê um livro, tu percebe, tipo, eu não sou uma pessoa, sei lá, eu não sou uma pessoa trans,
Mas quando eu leio um livro escrito por uma pessoa trans, eu vou perceber o que é que tem. Claro que eu nunca vou perceber, porque ele não é o meu local de fala. Eu vou estar dentro do local de aprendizagem. E eu acho que é aí que a gente cresce, sabendo exatamente qual é o nosso papel e qual é o nosso local e o quão aliado a gente pode ser daquelas causas. E já alguém saiu com uma perspectiva completamente diferente daquela que tinha quando entrou? Eu acho que todas nós saímos sempre, tipo a nível coletivo, porque é sempre uma surpresa. Eu acho muito engraçado porque às vezes o que eu entendi de um livro, outra pessoa entendeu uma coisa completamente diferente. E já isso cria uma grande amálgama. Então acho que no fundo todo mundo entra, cada um com os seus questionamentos e com as suas visões daquele livro. A gente começa a discutir, começa a conversar. Aquele livro que está assim, ele fica assim. Sim. Porque começa a se juntar coisas, experiências e muitas coisas. E aquele produto se transforma, né? Um produto que era assim se transforma em um enorme. Vira uma amálgama. E acho que todas saímos com uma nova perspectiva. Estamos mesmo a terminar o episódio, então chega agora à parte em que te peço que sugestão é que trouxeste para hoje. Eu trouxe uma sugestão que ela se divide em 3. Ela se fragmenta, mas é uma só, tem a ver com a literatura. Okay. Que seria o Clube do Livro, não é? Que é o Instagram é Mulheres do Atlântico. Sim, eu ia sugerir. Que está lá aberto, do claro. tipo, quem quiser participar, se inscrevam. A próxima leitura, que é a leitura do mês de novembro, vai ser A Cor Púrpura, da escritora norte-americana Alice Walker. Podem participar online ou pessoalmente, Sim, não é? Exato, pode participar online ou pessoalmente. Geralmente as reuniões presenciais têm acontecido no CA, na biblioteca do CA, que tem sido assim parceiros incríveis. E a outra dica seria os livros da antologia. Uma que eu faço parte, que é a segunda, que é a prosa, que é em prosa, que é Volta para a Tua Terra, e a em poesia. Essas duas antologias fazem parte dessa coletânea, não é? Volta para a Tua Terra, organizada pela Manuela Bezerra de Mello e o Vladimir, e é uma antologia antifascista e antirracista feita por escritores estrangeiros em Portugal. Eu acho que muito do que a gente falou e muito das questões que foram levantadas aqui nessa conversa permeia por essas vivências aqui, por essas vozes. São testemunhos pessoais, Sim. não é? Do que nós estivemos a falar até agora. E são testemunhos artísticos, porque nós falamos de literatura e também de ficção, e isso é muito importante. Então, assim, é muito bonito o trabalho, e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse trabalho, dessa antologia. Da segunda, eu não tenho texto na primeira, só tenho na segunda. Então, assim, essa ideia de como é que eu posso ajudar, como é que eu posso, enquanto eu, pessoa branca, ser um aliado, começando a entender o lugar de aprendizado. O lugar de aprendizado, ele passa por um lugar de estudo, de educação, quantos livros de autores estrangeiros eu li esse ano? Quantos livros de autores estrangeiros mulheres? Quantos livros de autores estrangeiros mulheres e negros eu li esse ano? O que é que eu sei da cultura tal? Sabe, de buscar outras formas de obter conhecimento. Quantos autores, quantos filósofos negros, africanos eu já li? Sabe, começar a buscar, começar a ampliar, começar a sair do centro e ampliar, porque a periferia está produzindo, e está produzindo muito, e está conquistando muito. E isso é um movimento irreversível, não é de agora, sabe? A roda ela está girando desde sempre. A única coisa que a gente tem feito é manter a força para ela girar. E eu acho que essas questões e essas curiosidades, eu costumo chamar de curiosidades de o que é que eu li alguma coisa já, sei lá, da Tanzânia? Não, vou ler então, vou procurar o que é que se passou ali, etc. Eu acho que isso, essa movimentação que a gente tem que fazer enquanto indivíduo para sair da nossa zona de conforto, para a gente se tornar aliados, para a gente entrar nesses locais de aprendizado, de escuta ativa. E pronto, recomendo essas duas antologias para começarem, que eu acho que são incríveis. Eu estou muito curiosa. A forma mais fácil de ter acesso é então através da editora Urutau, não é? Do site da Urutau, eles têm no Instagram Urutau e também tem o site, e o site está no Instagram. Eu digo que é a mais fácil porque eu não sei se é só para mim, porque eu costumo comprar alguns livros, a maioria dos livros que eu comprei online, então para mim é mais fácil porque eu estou em casa. Certo, então, sim.
sim. Então, Mas é só porque não está, por exemplo, na UCA ou assim, é mesmo, tem de ser através assim, da editora. eu sei que estão em pequenas, em livrarias independentes e, para além disso, acho que, mais uma vez, pelo site é uma forma ampla de abranger todo mundo. Urutau, vão lá Boa. atrás. Que Eu vou muito comprar. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada. Gostei mesmo muito de falar contigo e também aprendi muito. Obrigada. Aprendemos nós, eu também. Obrigada.